Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre O Homem Invisível sem spoilers. Esse filme ele é inspirado no livro de mesmo nome do escritor H.G. Wells, de 1897. E essa é uma obra que é adaptada para os cinemas desde 1933, quando o filme foi lançado pela primeira vez pela Universal. E esse filme ele fazia parte de um dos primeiros universos compartilhados da história do cinema, que era conhecido como Os Monstros da Universal. Lá nos primórdios da história do cinema, a Universal era um estúdio que não tinha muita grana, então ela decidiu investir em filmes de terror de baixo orçamento. E deu super certo. Outros monstros que também fazem parte desse universo são A Noiva de Frankenstein, Drácula, O Monstro do Lago Negro, A Múmia, O Homem Invisível, O Lobisomem e O Fantasma da Ópera. E essa nova releitura de O Homem Invisível custou a bagatela de 7 milhões apenas para ser feita e logo no primeiro fim de semana nos cinemas já fez mais de 50 milhões ao redor do mundo. Esse filme faz parte de uma tentativa que a Universal teve recentemente em recriar esse universo compartilhado lá dos primórdios do cinema. Só que como o primeiro filme desse universo, que foi A Múmia com Tom Cruise, foi um fracasso, esse filme provavelmente só existiu graças ao financiamento e à produção da Blumhouse, que é uma produtora de terror muito conhecida por filmes de baixo orçamento. A nova versão do filme é dirigida pelo Lee Whannell, que ainda é um diretor novato, ele dirigiu só poucos filmes de terror, mas ele é o responsável pelo roteiro de Jogos Mortais, que foi um dos filmes que reviveu o terror nos anos 2000. Como a gente já mencionou, O Homem Invisível é um filme que já teve infinitos remakes, só que esse aqui ele tem um diferencial. Em vez de ele estar focado, como os outros estiveram, no homem invisível e nas repercussões de alguém se tornar invisível e os questionamentos morais que saem disso, essa nova versão, que tem como protagonista a Elisabeth Moss, vai se utilizar do conto do Homem Invisível para falar de relacionamento tóxico, abusivo e gaslighting. Então o foco dessa nova versão não tá no cara que fica invisível e começa a fazer o que ele quiser pelo mundo. O foco tá na vítima desse cara. E foi essa novidade que tornou esse filme muito mais interessante que os outros. Como essa é uma crítica sem spoilers, eu vou falar aqui exclusivamente da trama que aparece no trailer. A Cecília, ela sofre um relacionamento abusivo com o seu namorado Adrian, interpretado pelo Oliver Jackson Cohen, que ficou conhecido como Luke de A Maldição da Residência Hill. Um belo dia, a Cecília dá um basta em todo esse abuso e foge de casa. E aí tava tudo muito bom até que ela toma notícias de que o Adrian morreu. Só que apesar disso, ela tá convencida de que na verdade ele não morreu coisa nenhuma e deu um jeito de ficar invisível para infernizar a vida dela. E com isso, ele ganharia de novo poder sobre ela, porque todo mundo ao seu redor ia achar que ela tava louca. Como a gente já falou, o filme então vai falar de gaslighting e de relacionamento abusivo. Só que afinal de contas, o que é gaslighting? Gaslighting é uma forma de manipulação. É um tipo de abuso psicológico em que o abusador, ele começa a distorcer as informações e faz com que a vítima, ela acabe duvidando da sua própria percepção e da sua sanidade. Então, ao longo do filme, a Cecília, ela começa a se questionar, gente, será que eu tô ficando maluca? Será que eu tô inventando tudo isso? O Homem Invisível, ele tem muito de outras produções da Blumhouse Productions. Ele se inspira principalmente em Atividade Paranormal, que foi o primeiro filme da Blumhouse que começou esse financiamento de filmes de baixo orçamento. E ele é do gênero de terror psicológico, então ele lembra muito outros filmes dessa nova leva do terror, como os dos cineastas Jordan Peele, Robert Eggers e Ari Aster. Na verdade, eu até acho que ele lembra mais um thriller, um suspense, do que um terror propriamente dito. Mas uma coisa que ele tem muito em comum com o gênero do terror são os jump scares. E, gente, o filme é muito tenso. Você fica o tempo inteiro do filme com o coração na boca, do início ao fim. Mas aqui é um jump scare bem construído. O filme não quer só te dar um sustinho do nada e acabou. Ele constrói essa atmosfera de sufocamento, porque ele quer que você empatize muito com a situação que a Cecília, que é a protagonista, tá passando. Eu acho até que o filme cai um pouquinho de qualidade lá no terceiro ato, no final do filme, mas eu vou falar mais disso quando eu fizer uma crítica com spoilers. E a joia desse filme é a nossa rainha Elisabeth Moss, que se tornou uma atriz especialista em personagens super difíceis, que sofrem abuso, então que tem uma carga emocional muito grande. É importante mencionar também que o longa ele tem uns probleminhas de roteiro. Eu vi ali uns errinhos de continuidade, de construção de personagem, mas eu vou falar isso quando eu fizer a crítica com spoilers, porque aqui eu não posso falar sobre isso. Outra coisa que é importante falar nessa crítica sem spoilers é que o filme ele pode ser gatilho pra quem já sofreu um relacionamento abusivo. E aí, gente, hoje de manhã eu li uma thread no Twitter
dizer que me fez ter necessidade de falar aqui com vocês uma coisinha sobre o meu passado. Porque eu vi algumas pessoas falando assim, mas esse filme de novo vai falar de relacionamento abusivo, vai falar de gaslighting. Hoje em dia todas as histórias são assim. As tramas hoje, elas batem tanto nessa tecla porque elas fazem um reflexo do que tá acontecendo aqui no mundo real. Relacionamento abusivo é algo muito mais comum e recorrente do que a gente imagina. E aí eu achei importante falar a minha experiência sobre isso. Há um tempo atrás eu sofri um relacionamento abusivo de 2 anos. E começou tudo como uma maravilha, um conto de fadas, a gente tinha tudo a ver. Ele era muito carinhoso, muito amoroso e muito legal. Só que logo a coisa escalonou e eu fiquei 2 anos sem poder vestir o que eu queria, sem poder usar salto alto porque eu não podia ser mais alta que ele. Eu fiquei sem ver os meus amigos porque ele ia ter ciúme. E eu também não podia manter uma relação próxima com os meus familiares porque senão eu tava dando mais atenção pra minha família do que pra ele. E qualquer coisa que eu fazia era usado como uma justificativa pra ele provar pra mim como eu era uma pessoa horrível, como eu não tinha a menor consideração por ele. E ele, lógico, sendo uma pessoa que tanto me amava e que tanto precisava de mim. E o gaslighting é exatamente isso. Você, aos poucos, começa a acreditar no que a pessoa te fala. Você começa a acreditar que, nossa, eu realmente sou uma pessoa muito horrível. Olha só o sofrimento que eu tô fazendo com essa pessoa que me ama. E daí, quando você percebe, você tá pedindo desculpa por sair de casa. E aí as coisas saem do controle e tudo vira motivo de briga. E aí as brigas vão escalonando pra ameaça de suicídio, se você não pedir desculpa. E sair dessa dinâmica de relacionamento é mais difícil ainda. Porque primeiro, a pessoa já tá isolada. No meu caso, eu tava extremamente isolada, ninguém mais falava comigo. E uma outra coisa é que você começa a ficar com medo de sair desse relacionamento. Com medo pela sua integridade física e a dos seus familiares. Então, por mais que já tenham muitas outras histórias de filmes que estão focando em relacionamentos abusivos hoje em dia, elas nunca vão ser o suficiente. Porque se tem obras demais que falam disso, é porque aqui fora, no mundo real, tem muita gente sofrendo relacionamento abusivo. E tem muita gente precisando ver a mensagem que esse filme passa. Então, se você estava na dúvida se assistia ou não assistia por medo desse filme ser mais um mimimi, dá uma chance porque, poxa, ele é muito necessário. E essa foi a nossa crítica sem spoilers sobre O Homem Invisível. E não deixa de ir no cinema assistir porque vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!